Gênesis 11. A Torre de Babel. Naquele tempo, a humanidade falava uma única língua e todos usavam as mesmas palavras. Mas, a certa altura, puseram-se a caminho, saindo do Oriente, e chegaram a uma planície na Mesopotâmia, onde se fixaram. Disseram então uns para os outros: "Vamos fazer tijolos e cozê-los no forno." Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume fazia às vezes da argamassa. Depois disseram: "Agora vamos construir uma cidade com uma grande torre que chega até ao céu, pois temos de ficar famosos antes que tenhamos de nos dispersar pelo mundo." O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam a construir e disse então para consigo: "Eles são um só povo e falam todos a mesma língua. Agora puseram-se a fazer isto e depois ninguém mais os poderá impedir de fazerem aquilo que projetarem fazer. Vou lá abaixo confundir as suas línguas, de modo que eles se não entendam uns aos outros." E desta forma, o Senhor os dispersou por todo o mundo e eles desistiram de construir a cidade. Por isso, aquela cidade ficou a chamar-se Babel, porque foi lá que Deus confundiu as línguas da humanidade e foi de lá que os dispersou por todo o mundo. Descendentes de Sem até Abraão. 1 Crônicas 1, 24-27. Esta é a genealogia dos descendentes de Sem. Sem tinha 100 anos quando nasceu Arfaxade, 2 anos após o dilúvio. Depois disso, viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando nasceu Shela e viveu mais 403 anos após o nascimento dele, tendo outros filhos e filhas. Shela, por sua vez, tornou-se pai de Eber aos 30 anos e viveu mais 403 anos, também tendo outros filhos e filhas. Eber foi pai de Peleg aos 34 anos e viveu mais 430 anos. Peleg tornou-se pai de Reu aos 30 anos e viveu mais 209 anos. Reu teve Serug aos 32 anos e viveu mais 207 anos. Serug foi pai de Naor aos 30 anos e viveu mais 200 anos. Naor tornou-se pai de Tera aos 29 anos e viveu mais 119 anos. Tera, aos 70 anos, tornou-se pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã, pai de Lot, morreu enquanto seu pai, Tera, ainda vivia na cidade natal da família, Ur, na Caldeia. Abrão e Naor casaram-se. A esposa de Abrão era Sarai, enquanto Naor se casou com Milca, filha de Arã e irmã de Gisca. Sarai, entretanto, não podia ter filhos, pois era estéril. Tera deixou Ur, na Caldeia, acompanhado por Abrão, seu filho, Lot, seu neto, e Sarai, sua nora, e esposa de Abrão, com o objetivo de ir para Canaã. Contudo, ao chegar a Arã, decidiram morar lá. Tera viveu até os 205 anos e faleceu em Arã.